Olá, boa noite para quem está em Portugal e boa tarde para quem está no Brasil. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas pessoas têm me pedido para falar e para trazer essa mensagem. Como aprender a ouvir a voz de Deus e reconhecer ela em meio ao barulho do mundo inteiro, em meio às tribulações, em meio às pessoas falando, a sua consciência falando. Como é que eu sei que é a voz de Deus? Hoje nós vamos aprender com Samuel, com Gideão. Samuel, desde muito jovem, ouvia a voz do Senhor a falar com ele. E Gideão também. Gideão pediu a confirmação de Deus por 3 vezes para saber se era mesmo ele que estava falando. E houve resposta. Se eles aprenderam, você também vai aprender. Porque temos hoje algo que eles não tinham. E está a nosso favor. Você sabe o que é? Eu vou te mostrar o que é. Olha o que é. A Bíblia. Naquele tempo, a palavra do Senhor fala que o Senhor falava e aparecia sinais para alguns profetas. E era rara as aparições do Senhor. Então, Deus ele falava por meio dos profetas, ainda eles não tinham a Bíblia para guiar, para ser... Eu costumo dizer que a Bíblia ela é a nossa bússola. E a maneira de você ouvir a voz de Deus, a primeira maneira é através da Bíblia. Sim, através da palavra de Deus. Eu trouxe ela em primeiro lugar, veja só, porque essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu ingressei nessa jornada de servir ao Senhor. Desde muito jovem, eu não reconhecia e não sabia quando realmente era Deus que estava falando comigo, ou era minha consciência, ou eram vozes da minha cabeça. Isso acontece com você com frequência? Comigo também acontecia, mas eu só fui descobrir isso mais tarde, ao longo de leitura da palavra do Senhor, né? Quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, a minha mente ela abriu. Ela abriu por quê? Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que o próprio Deus está falando conosco. Sim, é algo revelador mesmo da parte do Senhor. Para algumas pessoas, a Bíblia é só um livro. Mas para outras, como você e eu, ela é o próprio Deus falando conosco. Quantas vezes estamos aflitos, estamos cheios de desafios e problemas e pedimos Deus, oramos e pedimos Deus para falar conosco. Ali o Senhor fala, o Senhor trata de nós por meio da palavra dele. Isso é algo especial de Deus conosco. A segunda é a oração e a meditação. A oração é um diálogo onde você fala com Deus e o Senhor também fala com você. A oração, eu canso de dizer para vocês aqui, quem me acompanha sabe que a oração ela é um diálogo. Ela não é um monólogo onde só um fala e o outro escuta. Não. E como Deus fala com você? Deus fala com você à medida que você deposita a sua confiança nele, orando com fé, com perseverança. E ali quando você fecha os seus olhos e quando você aquieta a sua alma,
Você reserva um lugar na sua casa para você orar e falar com o Senhor em silêncio. E Deus, ele fala por meio da sua consciência. Sim, Deus fala por meio da sua consciência. Ele traz paz ao seu coração. Quando ele fala, não há dúvidas, porque a nossa consciência também fala conosco. É normal, temos a consciência e o intuito dela é falar conosco. Ela é nossa. Mas também o Senhor usa a nossa consciência para nos aconselhar, para trazer ideias, livramentos. E a diferença entre a sua consciência natural e Deus falando através da sua consciência é que uma, que é a natural, ela deixa dúvidas. Você sempre faz a comparação. Será mesmo? Será? Outra, que é Deus usando a sua consciência para falar com você, ela não deixa dúvidas. Ela traz paz ao seu coração. Tudo que vem do Senhor, preste atenção. Tudo que vem do Senhor, toda informação e toda palavra que ele trouxer a você, vai trazer paz ao seu coração e não vai te gerar dúvidas. Isso por meio da palavra dele e também por meio da oração, da consciência. Amém? A terceira, eu sempre toco nesse ponto com vocês aqui, é a obediência e a sensibilidade espiritual. Eu sempre falo com vocês, preste atenção, destapem os ouvidos, não é verdade? É, porque todos os nossos 5 sentidos, eles têm que estar aguçados para receber a palavra de Deus na nossa vida. Eles têm que estar preparados para essa comida, não é? Porque é alimento para a nossa alma. A voz de Deus é alimento para a nossa alma. É como se nós estivermos no meio de uma tempestade e ali viesse um sol sobre nós e nos trouxesse paz e tranquilidade. Essa é a presença de Deus, essa é a voz de Deus, esse é o efeito que causa sobre nós a voz do Senhor. À medida que você se esforça para viver de acordo com os princípios divinos, sua sensibilidade ela aumenta. Porque, veja bem, se você ora, lê a palavra de Deus, você automaticamente já está preparado para ser obediente e ter sensibilidade ao que o Senhor vai falar com você e saber reconhecer através desses sinais. O temor ao Senhor, a prática diária da leitura da palavra do Senhor, ela é importante para todo cristão adquirir essa habilidade de falar com o Senhor. Um exemplo prático que eu quero trazer a você aqui é o seguinte: pensa num banco. Sim, o banco onde você vai receber seu pagamento, o banco ali tem os empregados e eles são treinados para receberem as notas, não é verdade? O dinheiro. E ali eles têm uma facilidade em reconhecer o que é a nota verdadeira e o que é a nota falsa. Por quê? Porque eles já estão familiarizados com aquele papel, com aquele dinheiro. Então é fácil, eles já sabem, eles já olham assim, já viu? Eles já olham assim, já sabem, isso aqui é falso. É assim que nós temos que estar familiarizados com a palavra de Deus. Nós temos que estar bem habilitados
ao manusear a palavra do Senhor, a ler e reconhecer quando o Senhor está nos corrigindo, quando o Senhor está nos acalmando, quando o Senhor nos exige um certo comprometimento, não é verdade? Então, há maneiras diversas do Senhor falar conosco, mas hoje eu quis trazer 3 dessas para vocês. Está muito bem resumido, ainda não falei de Samuel e de Gideão, mas quero ler para vocês aqui, porque eu achei referência, mas eu não quero me estender muito na história de Samuel e nem de Gideão, porque eu quero trazer outra mensagem falando a respeito desses profetas, porque a história deles ela é extraordinária e eu quero partilhar com você essas histórias. Amém? Eu contei, acho que foi no final da campanha, foi ontem, e falei com vocês que Deus, que eu estava na sala, não é? Estava com o coração muito aflito, muito chorosa, e eu pedi ao Senhor, eu não pedi ao Senhor, eu estava falando com o Senhor por pensamento, e Ele falou ao meu ouvido, audivelmente, vem para o quarto, só isso. Eu já estou familiarizada ao ouvir a voz do Senhor, porque eu tento ter hábitos na minha vida, percebe? Depois que eu li o livro de Daniel, ele mudou totalmente a minha vida. Eu percebi que um verdadeiro servo de Deus, ou alguém que quer servir ao Senhor, ele tem que conhecer o Deus que ele vai servir. E como conhecer alguém? Conversando, não é verdade? Para eu conhecer você, eu tenho que conversar com você, eu tenho que sentar, eu tenho que conversar com você. E a pessoa de Jesus Cristo não é diferente. Nós temos acesso ao nosso Jesus hoje por meio da oração, por meio da palavra, não é? Então, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, né? Eu comecei a ler a palavra do Senhor de manhã, à tarde e à noite, porque eu tenho tempo, esse é o meu tempo, eu tenho tempo para ler. Então, eu invisto muito tempo em livros, na própria palavra do Senhor, né? Então, isso tudo me ajudou e me auxiliou em me conectar mais com Jesus. Então, quando o Senhor fala audível, eu sei que é a voz do próprio Senhor. Por quê? Porque não me causa medo. A voz do Senhor, ela é uma voz, como é que eu vou te explicar? Imponente, mas ela não é uma voz altiva, não é uma voz baixa, mas ela também não é alta. Ela é audível. Eu sei que é o Senhor, porque Ele me chama com amor, com autoridade, sem ser orgulhoso. Então essa é a voz de Deus. Eu sinto, o meu ser reconhece Ele. Porque em João 10, 27, vamos ler? Vamos ler, eu trouxe para você e eu acho muito importante te explicar bem para que não haja dúvidas e para que você aprenda a servir ao Senhor. Em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, quem é ovelha do Senhor, quem é servo do Senhor, elas reconhecem Ele. É lindo, não é? Jesus é maravilhoso. Às vezes eu pensei assim, olha só para você que exemplo. É um exemplo, não é de gente, igual eu trouxe os empregados do banco, mas são dos animais, que também são criações de Deus, não é? E eu fico imaginando assim, pensa, você que tem pet, não é? São maravilhosos. Quando você chega em casa, e ele te vê, ele fica alegre, ele abana
o rabinho e venha você, e você tira um petisco, dá ali, ele fica alegre. Por quê? Porque ele te conhece. Você tem intimidade com aquele seu animal, porque vocês estão todos os dias ali. Né? É investimento de tempo diário, traz o conhecimento. É diferente se um estranho chegar na sua casa. O seu cachorrinho, ele não vai receber um estranho da mesma forma que recebe você, não é? Se ele receber um petisco da sua mão e o petisco da mão de um estranho, não é a mesma coisa. Alguns podem até morder a mão do estranho. Outros aceitam, mas não ficam felizes como ficaria de receber do dono. Assim somos você e eu. O nosso pastor é Jesus e nós somos as ovelhas dele. Não tem nada mais gostoso do que receber a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Ficamos felizes, ficamos satisfeitos, não é? Por quê? Porque nós reconhecemos ele é o nosso dono e ele também nos conhece. Você pode estar em meio a multidões de pessoas, de gente falando tudo ao mesmo tempo, mas o seu pastor, ele sabe, ele te conhece, ele vê você de longe. Então isso é a voz de Deus falando com você. Hoje aqui, eu sou a voz de Deus falando com você. O Senhor usa de meios e métodos para falar conosco todos os dias. Nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ore mais, tire um tempo, passe tempo de qualidade com o Senhor. Você irá colher frutos que você, mais à frente, você vai se alegrar e ter contentamento, vai te trazer felicidade. São benefícios a longo prazo, a prazo vitalício. Porque a palavra de Deus, a voz do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre volta carregada. Carregada de quê? De coisas boas. Porque tudo que é bom vem do Senhor para nós, não é? Tudo que é de maravilhoso, todas as notícias boas, não existe o nada a ver. Existe Deus agindo para o que neles confia. Amém? Eu quero ler para você aqui em 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 7, porque eu achei muito importante e depois eu vou trazer para você a história de Samuel e vou te explicar quem foi Samuel desde o início, quem foram os pais dele, não é? Mas hoje esses versículos vão caber no que eu te ensinei. 1 Samuel 3, versículo 7. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Lembra do que eu te disse? Que naquele tempo o Senhor não aparecia com frequência, correto? E ele ainda era um menino. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou. Foi onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. Se ele te chamar, você outra vez diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E ficamos por aqui, no versículo 7 e 8. Se você puder já adiantar a lição, leia o livro de Samuel. Vai ajudar você a compreender como um profeta nasce, como ele é desenvolvido. Amém? Ou seja, Samuel ele não conhecia o Senhor. Por quê? Porque ele não tinha familiaridade. Ele ainda era uma criança e aqui naquele tempo, como eu te disse, não havia a palavra de Deus. Mas ele tinha um líder, porque Deus ele não deixou naquele tempo a Bíblia, mas deixou os líderes, os profetas, não é? E Eli era um servo de Deus. E Samuel era servo de Eli. Então, Eli instruiu ele. Você precisa de liderança.
Você precisa de liderança espiritual. É importante você congregar e você ter um mentor espiritual. É importante. Você não pode servir ao Senhor em casa. Porque a palavra de Deus mesmo nos diz que nós temos que nos socializar, nós temos que estar em comunhão com outros irmãos. Porque, veja só, hoje você está aprendendo comigo aqui e eu aprendo com o que eu ensino também, não é? Mas é diferente quando você aprende por aqui, que é maravilhoso e é eficaz, veja só. Mas, quando você vai para a sua igreja, o alimento lá é do calor humano, entendeu? Você vai ceiar, você vai se interagir com os irmãos. Se você estiver passando por certa dificuldade, eu por aqui não consegui te auxiliar porque estamos longe, não é? O seu pastor, ele vai conseguir ali te auxiliar, ele vai conseguir ir na sua casa, orar por você, te acompanhar mais de perto, entendem? Então essa é uma questão que realmente eu precisava trazer para você, para que você aprendesse a ouvir a voz de Deus e aplicar ela ainda hoje na sua vida. Que ainda hoje você possa aplicar a voz do Senhor na sua vida. Quero falar agora, rapidamente, sobre Gideão. Eu quero ir com você aqui no versículo 22. 22 não, vamos começar no versículo 20. Foi quando Gideão, ele pediu prova, se era mesmo Deus que falava com ele. Olha só. O anjo do Senhor, ele estava debaixo de um carvalho, sentado debaixo de um carvalho. Então o anjo ordenou: eu quero trazer para você entender, me dê só um momento. Olha aqui, no versículo 17, quando ele pergunta. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dai-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou na cozinha, fez um cabrito e pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: ponha a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. Todos nós podemos fazer prova do Senhor. Mas ali Gideão fez essa prova e foi físico, né? Foi físico, foi algo físico. Ele viu, o anjo ele estava ali sentado debaixo de um carvalho. Ele levou a oferta, naqueles tempos antigos, eram levadas ofertas ao Senhor, não é? E ele levou e foi recebida a oferta, porque o anjo fez aquilo ali para provar para ele que era mesmo Deus que estava ali com ele e que estava falando com ele, chamando ele, convocando ele. Queimou, tocou com o bastão, queimou, foi recebido. Então, hoje eu convido você a aplicar esses ensinamentos do Senhor na sua vida e a partilhar essa mensagem com uma pessoa que é nova na fé,
e com outras pessoas que também não são novas, mas nós nunca sabemos de tudo, sempre temos algo a aprender, e é importante a palavra de Deus ser passada adiante. Passe essa palavra adiante, deixa Deus te usar para servir de instrumento nas mãos dele. Vamos ajudar o Senhor a ajuntar as suas ovelhas. Como nós ajudamos o Senhor a ajuntar as ovelhas? É falando dele para as pessoas. Nós podemos falar de Jesus por muitos meios. Nós podemos evangelizar usando as nossas redes sociais, podemos evangelizar falando para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, mandando um vídeo, uma mensagem dessa. Você está cuidando de alguém, você está investindo na sua vida espiritual e plantando uma sementinha no reino de Deus. Eu tenho certeza que essa live foi uma bênção para vocês, assim como está sendo para mim também, ter você aqui todos os dias. Sempre tem mensagem nova, tem ensinamento, porque esse canal é de aliança com Deus. É uma aliança, ela traz ensinamento de Deus para você todos os dias, sempre com muito carinho e muito amor. Eu quero fazer uma breve oração por você, te agradecer pela presença e pedir para você ativar o sininho, porque sempre tem notificações. Amém? E se inscrever no canal, convidar outras pessoas. Amém? Fecha seus olhos, que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, já te agradeço por esse momento com o Senhor, ao qual foi aplicado, Senhor Jesus, essa lição de como ouvir a voz do Senhor. Pai, que o Senhor possa se fazer presente em cada vida, Senhor Jesus, que tem estado aqui presente, meu Pai, buscando te conhecer, buscando te reconhecer, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus trabalha nestas vidas, Senhor, transformando, libertando, curando, trazendo, Senhor Jesus, sabedoria, Jesus Cristo, trazendo, meu Pai querido, a novidade da Tua palavra, da Tua presença. Que o Teu favor, Senhor, esteja sobre cada um de nós, meu Pai, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo e qualquer mal. Que em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua rica presença. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até amanhã, Deus quiser.